própria Klabin e vários outros players investiram em expansão de capacidade. Eu até costumo brincar que, para alguns setores, a pandemia deixou uma muralha de uma dívida, porque o cara teve que contratar uma dívida para suprir uma falta de geração de caixa ali. Para o nosso caso... Outro foi oportunidade, né? Para o nosso caso, vamos dizer assim, a conta da pandemia, ela veio depois em forma de capacidade adicional. Uhum. Porque a turma ganhou muito dinheiro, investiu. E a capacidade chegou agora. Chegou tudo junto. Uma oportunidade no curto prazo, né? Talvez, e de depois chega a conta. Que chegou a conta. Então, está chegando a conta da turma que investiu durante a pandemia com essa geração de caixa boa que teve. E, natural, então, quando tem mais oferta, o preço vai cedendo, que é o que a gente viu acontecer de 2023 para cá. Então, a gente tem contas lá de qual é essa capacidade adicional que entrou. A gente faz lá, tem o setor de papel anular, 4 milhões de toneladas de consumo por ano. Quem são os fabricantes, quais os anúncios de capacidade, soma tudo lá e tal, faz uma conta e vê. A gente acha que vai um tempinho ainda, vai não muito tempo para consumir essa capacidade adicional, porque o setor está forte. Cresceu 5,6% a embalagem para lá no primeiro semestre. Então, logo vai encher essa capacidade da turma que investiu. Não chegou nesse ponto ainda de já lotar as capacidades. Mas, independente disso, e aí por outra razão, que foi o aumento de aparas, que começou a acontecer agora. Aparas é o papel reciclado que nós, por exemplo, usamos bastante para fazer caixa de papel anulado, que ele subiu. Então, tem uma pressão de custo e isso enseja um repasse de preço para frente. Então, sim, a gente nota um movimento do setor, já repassando aumentos de preços, né? Mesmo tendo ainda algum espaço de capacidade adicional sendo ocupada. Então, alguns fabricantes aproveitando o momento para encher suas capacidades, outros que já estão com capacidade lotada buscando o repasse de preço. E eu acho que essa vai ser a dinâmica nos próximos trimestres, de aumentos de preço com algum tipo de contenção desse movimento por conta dessas capacidades que foram adicionadas. Só que elas se esgotam logo ali na frente. Então, é interessante ver o filme, eu sempre falo, porque daqui a pouco pode ser que ao final de 25, por exemplo, a situação já esteja muito mais equacionada por conta das capacidades já terem sido enchidas e o setor performando do jeito que está performando. Se continuar crescendo 5% ao ano, como foi agora, assim, é muita embalagem a mais. É muita embalagem a mais todo ano. E para mim, que como eu vejo diferentes commodities, eu acho muito legal, muito bacana a dinâmica do setor, porque, por exemplo, eu também cubro metais e mineração, e minério de ferro é uma negação. O minério de ferro, a tendência é para baixo. Né? Não adianta, assim. China não vai consumir o que já consumiu antes, mercado imobiliário está em crise, você tem um país com 1,3 bilhão de pessoas e você tem um excesso de oferta de imóveis, ou seja, é 1,3 bilhão de pessoas e você tem imóvel sobrando. Então, assim, não tem como consumir a quantidade de minério de ferro que já consumiu antes. Então, a tendência de preço é para baixo. Olhando, por exemplo, para o business de embalagens, a gente vê a situação completamente reversa, né? Então, você tem uma tendência em prol da pegada ESG, substituição de plástico pelo uso de papel. Então, isso é completamente oposto de, por exemplo, minério de ferro, que é a indústria que mais polui, é a indústria siderúrgica, né? Então, acho que isso é muito bacana pro longo prazo do investidor também. E tem um ponto, Igor, aí na tua fala, bem legal, que assim, eu costumo falar... agora se fala muito do SaaS, né? Software as a Service, que todo mundo quer investir, porque aquele negócio é uma receita recorrente, né? Cara, a embalagem, diferente do minério, tá? Ele é uma receita recorrente, porque o minério, você vai lá, compra, faz um prédio, e não vai fazer outro prédio, vai fazer uma estrada, e está feita a estrada. Né? Vai fazer a infraestrutura lá, um estádio, está feito o estádio. Então, chega em algum momento, ele satura. Uma saturação. Tem uma saturação. A embalagem, os 8 bilhões de habitantes que tem no mundo precisam comer todo dia. Comer de manhã, comer de meio-dia, comer de tarde, e precisa da embalagem. Amanhã precisa de mais embalagem, depois de amanhã precisa de mais embalagem. E aquela embalagem que usou hoje, ele vai descartar. Então, aí entra o papel da economia circular, inclusive de lá, mas vai ter que ser feita outra com aquela outra embalagem. Vai ter como a indústria, a cadeia produtiva, vai precisar de uma outra embalagem para fazer chegar a comida na mesa, lá na casa daquela família, para que as pessoas comam de novo. Então,
A embalagem é meio que um SaaS físico, é uma receita recorrente que você não vai chegar a dizer assim, putz, isso um dia as pessoas vão parar de comer. Não, vão continuar comendo. Né? Até teve pergunta esses dias aí qual o impacto do Ozempic, desses... Ah, sim. Dessas... remédio de emagrecimento. Remédio de emagrecer... Porque as pessoas comem menos, então afeta a indústria alimentícia em tese. Pô, chegaram a perguntar isso. Não, e tem estudo sobre isso, tá? É um ponto, sim. É um ponto de prestar atenção, porque se a pessoa vai comer menos, vai precisar de menos embalagem, né? Não tem nada relevante no horizonte ainda que se mapeou sobre isso. Mas a Europa tá olhando bem no detalhe, os Estados Unidos também, né? Nós também cuidamos. Mas é recorrente, ou seja, o cara pode até parar de comer, pode até diminuir um pouco da comida. Mas ele não vai parar, mas né? não vai parar. Entendeu? Então, é uma receita recorrente que confere uma vantagem competitiva pro negócio. Mas só de hoje em dia você já ter uma preocupação maior com a questão ambiental,